já vimos ao longo destes encontros, um dos impasses mais persistentes dentro da consciência coletiva da humanidade e, portanto, um impasse que se estende a todas as áreas da existência humana. Um dos impasses mais resistentes é a separação entre psicologia e espiritualidade. Esta cisão, esta divisão, é mais acentuada quando os grupos de natureza espiritual tentam sintonizar-se com núcleos muito altos, profundos, mais altos do ser humano e da realidade, sem que um processo de autoconhecimento mais objetivo e mais exato sobre a psique e o interior do ser humano, sem que um processo de autoconhecimento seja feito. E os ambientes de aprofundamento psicológico, as escolas de psicologia, os centros de autoajuda, os centros de... os ambientes em que se procura estudar o homem como um ser psicológico, sistematicamente se recusam, muitas vezes, a se abrir a uma influência mais direta dos níveis espirituais. Ou seja, esta separação entre espiritualidade e psicologia faz com que as pessoas consigam ter experiências de contemplação do espírito e continuarem a sentir-se muito mal na sua vida. E faz com que as pessoas possam ter momentos de comunhão com o universo e de comunhão com os outros e de união com tudo à sua volta, e ainda assim continuarem a criar sistematicamente, para a sua perplexidade, problemas e situações que mais tarde eles vêm a reconhecer como infantis. E esta separação entre a busca do divino, ou por um lado, e a busca da harmonia interior, por outro, felizmente em muitos outros ambientes ela é convergente. Ou seja, a busca do divino e a busca da harmonia interior são dois lados da mesma moeda. Como é óbvio. E isto justifica a utilização de uma expressão que combina as duas coisas. E essa expressão é psicologia espiritual, ou uma espiritualidade psicologicamente consciente e responsável. E o que nós temos estado a fazer nos últimos 2 encontros é lançar os building blocks, os blocos fundamentais do que seria
uma psicologia espiritual. Que estas psicologias abertas à influência do eu superior, da centelha divina, da mônada, de constelações e estrelas e ordens celestes e ordens cósmicas de influência, abertas a essa descida desse tipo de força, que estas psicologias vão desaguar numa nova compreensão da astrologia, numa nova descrição do tarot, numa relação entre geometria sagrada e a psique humana, numa revisão do número e da letra e numa renovação do discurso psicológico. É óbvio. É óbvio que uma psicologia espiritual conduz a uma astrologia aberta à energia de Cristo, por exemplo. E a uma compreensão do tarot, isto é, do sistema egípcio de descrição das iniciações, uma compreensão do tarot verdadeiramente iniciática e não utilitarista. E estes blocos de uma psicologia espiritual, como nós vimos nos últimos encontros, são: primeiro, a percepção de que o mesmo fenómeno, ou se vocês quiserem, o mesmo evento, se repete em escalas diferentes. E isto é conhecido como a lei das proporções, a lei da harmonia, a lei da analogia, a lei da ressonância. Esse evento nós descrevemos através desta frase muito simples: a luz brilhou nas trevas. Ou seja, nós começamos por dividir luz e trevas. E depois a luz penetrou, ela desceu, ela entrou nas trevas. Estas duas simples concepções, a luz e as trevas, eram separadas e a luz penetrou nas trevas. São a base de toda a psicologia espiritual. Parece cosmologia. Parece metafísica. Mas é psicologia. Porque a seguir vem a noção de que as trevas procuram a luz e a luz procura as trevas. As trevas procuram tornar-se videntes com a luz. E a luz procura transformar as trevas, tomar posse delas, para que a luz se torne, do ponto de vista da criação, potente. O que significa que a luz desencarnada, como nós temos visto, é imensa e, eu insisto, relativamente impotente. E as trevas primordiais, como elas se manifestam no cosmos, são imensas, potentes, porque são as forças elementais iniciais da criação, mas cegas. Então, aqui temos três grandes capítulos da compreensão da realidade. Existe luz e existe trevas. Segundo, a luz penetrou as trevas. Terceiro, as trevas buscam a luz e a luz busca as trevas.
Não admira que as pessoas olhem para dentro delas e vejam uma enorme confusão, porque é exatamente disto que se está a tratar. E este evento tem o seu modelo original, como nós vimos, nas relações entre o paraíso, onde habitam os três grandes motores da criação, pai, filho, filha, ou pai, mãe, filho, filha. Há muitas formas diferentes de ver isto, onde estes motores da criação estão presentes. E fora da Ilha do Paraíso, que é uma expressão, eu insisto, persa, fora da Ilha do Paraíso existiam as trevas. E as trevas não podiam compreender nem o paraíso nem o seu habitante, que era Deus. Então este Uno, inefável, que se subdividiu em três, depois projetou-se em 7. O infinito, ou o indeterminado, manifesta-se como o 1. E o 1 manifesta-se como a Trindade, que, como nós vimos, existe num espaço próprio, que é o paraíso. E a Trindade, que existe num espaço próprio, que é o paraíso, depois transforma-se em 7. 7 grandes espíritos em frente ao trono. Sete grandes espíritos em frente ao trono. E estes 7 grandes espíritos em frente ao trono formam as linhas mestras a partir do qual os universos são estabilizados. Cada um deles é um tensor que mantém o espaço e o tempo em relação com o divino. Isto é importante porque estes 7 raios também estão dentro de nós. Isto é importante porque nós temos uma mónada, uma alma, 7 chakras. Portanto, isto que parece distante e macrocósmico está aqui e agora em nós. Está aqui e agora na nossa estrutura. Está aqui e agora na nossa coluna vertebral. Está connosco. E antes destes 7 espíritos se manifestarem, eu insisto, isto não é uma sequência cronológica, nunca houve um momento em que isto aconteceu, é um evento eterno. E quando nós dizemos antes e depois, estamos a falar de categorias que geram outras e não de tempo. Isto há categorias que são filhas de outras categorias e não de tempo. O que estava à volta são as trevas. E sem a compreensão das trevas, nós não vamos... Sem a questão das trevas, sem a compreensão do que são as trevas, nós não vamos compreender a tensão entre o centro e a periferia. Nós não vamos compreender a tensão entre o indivíduo e o mundo. Nós não vamos compreender a tensão entre eu sou e o mundo procura a luz que eu sou. Assim como eu procuro o mundo. E há uma mútua interseção entre o mundo e o indivíduo. E estas trevas, esta mancha, são compostas fundamentalmente por quantidades e também qualidades indeterminadas de potência, força e tendências. E estas trevas têm em si uma atividade psíquica. Nós falámos sobre isso no outro encontro. Uma latência para ir ao encontro da luz. Da mesma forma, como nós vamos ver, que as células
têm uma latência para se iluminar, apesar de estarem muito mais inscritas na morte do que na vida. Apesar de estarem muito mais preparadas para desagregar-se do que para perpetuar-se. E estas trevas, esta escuridão universal, está carregada de potência e de força. Na verdade, podemos dizer que a energia cósmica, física, astral e mental está contida nos gases iniciais desorganizados. Tudo isso já lá está. E como as trevas não entendem a luz, como as trevas não entendem o paraíso, o pai, o filho, a mãe e o um que dá origem a este uno por trás de todas as coisas, então o divino projeta-se como Deus, o sétuplo. 7 grandes organizações, combinações da própria Trindade. Um deles guarda em si todo o potencial criador do um. Outro guarda em si todo o potencial criador do 2. Outro guarda em si todo o potencial criador do 3, da Mãe Divina. Outro guarda em si todo o potencial criador do 1 vezes o 2. Outro guarda em si o potencial criador do 2 vezes o 3. E outro guarda em si o potencial criador do Pai, Filho, 3 vezes 3 não, é uma combinação. Este é o 1, o 2 e o 3. São os 3 juntos, não é? Portanto, o 1, o 2, o 3, o 1 com o 2. É o 1 com o 3. Porque é o 2 com o 1, o 2 com o 3 com o 1. Estas são as combinações possíveis. Não há mais combinações destes 3 polos. E são estas alternâncias dentro da Trindade que geram as grandes autoestradas cósmicas. Estas grandes autoestradas cósmicas têm portais, como nós já vimos, na direção do paraíso. Nós existimos neste 7º aglomerado de criação divina. E a porta, a Terra está a algures aqui. Na verdade, as portas são o Sol, Sírios, Órion. Isto para ser bem simples, o Sol, em relação à Terra. O Sol, Sírios, Órion. O Sol, Sírios, Órion. E é muito interessante porque os Vedas e os Upanishads dizem claramente que o yogi, a partir de um certo momento, atravessa o Sol. Vai para além do Sol. Os egípcios apontam toda a sua civilização para Sírios. E a Cabala está enraizada em Órion. Só para dar 3 exemplos. Se bem que vamos reencontrar Sírios nos Maias. Hoje não queria andar por aí, pelo mundo inteiro. O que talvez seja de reter é que até mesmo a divindade gera uma cintura de adaptação entre o seu mistério central e as trevas. Uma membrana de adaptação. Isto traz-nos para o problema do ser humano. O ser humano reflete, como nós vimos, tudo isto. Entre esta descrição, nesta fase necessariamente imprecisa e vaga, de Trindade, paraíso, 7, que projeta, trevas, o que é que realmente está a acontecer? Entre esta descrição vaga
e a descrição e o aprofundamento do homem, do ser humano, existem repetições. Isto repete-se, como nós vimos, nas galáxias, depois repete-se no sistema solar, que tem o Sol ao centro e vários órgãos ao longo do mesmo prato, e finalmente repete-se numa nação. Só um segundo que eu tenho que substituir aqui a pilha do... Okay. E finalmente repete-se numa nação. E finalmente repete-se no homem. E ainda assim vai-se repetir nas células e depois repete-se nos átomos. As três frases que marcam, que são os building blocks. As frases não, os building blocks são a luz, as trevas, a luz desceu às trevas, as trevas não reconheceram a luz, mas procuram-na. E a luz procura as trevas. Isto é tão simples e é a base de tudo. É cosmológico e é espiritual. Isto o que quer dizer com é espiritual? É suficiente para descrever as relações entre o espírito e a matéria. E é, agora sim, psicológico. O que significa que a nossa psique existe por necessidade e não por uma emergência caótica qualquer. Por necessidade. Da mesma forma que os nossos rins são absolutamente essenciais à existência, da mesma forma que os nossos rins são essenciais à existência, da mesma forma que o sangue é essencial à existência, da mesma forma que o oxigênio é essencial a este tipo de existência física, a nossa psique é a consequência, é a emergência inevitável de um grande contraste. O contraste entre a luz e as trevas. Ela é aquilo que existe ao meio. Ou seja, nós podemos dizer que os 7 espíritos ante do trono estão para o divino e as trevas cósmicas, como a nossa psique está para as trevas planetárias. Que tal? É um ponto de partida. E como nós vamos ver, a nossa psique vibra com os 7 raios. Tal como o cosmos inteiro vibra com os 7 raios que emanam desse Deus o sétuplo, desse Senhor que era um e dividiu-se em 3 e de 3 passou a 7. O outro bloco de entendimento é o fator tempo. Quanto mais imatura é uma psique, menos ela aceita o tempo. Por isso é que, normalmente, as proposições revolucionárias têm uma curta duração no cosmos. O cosmos é fundamentalmente uma graduação, uma gradação, um desenvolvimento gradual. É possível filmar e depois acelerar o crescimento orgânico de uma planta. E nessa filmagem nós não vamos ver nenhum salto brusco. Se acelerarmos é tudo rápido, mas não há um momento em que passa a... Cada coisa assenta sobre algo bem feito antes. Claro que isto é uma verdade tão simples, é quase infantil, porque é observável em tudo à nossa volta. Cada emergência, cada ramo, cada ramificação, cada nova entidade
é construída, emerge, assenta, está enraizada numa entidade anterior bem feita. Então, com as plantas, raiz, caldo, tudo está interdependente, mas existe uma sequência. Se existe uma sequência, nós podemos dizer que no nível etérico a planta existe instantaneamente e completa. Os devas num vale começam por projetar as árvores todas. Quando estamos a falar de coisas que não são feitas pelo homem, como jardins, estamos a falar da natureza espontânea. Grandes devas ligadas às espécies vegetais começam por projetar no éter, com a ajuda de anjos e outras entidades elementais, toda uma paisagem. Por isso é que paisagens lindíssimas. Parece que os devas foram ali fazer uma sinfonia. E depois a natureza, não instantaneamente como os devas, a natureza começa usando as linhas de luz, as linhas energéticas dos devas para construir as florestas, para construir os mantos verdes, para construir os circuitos das águas, para construir a natureza tal como nós a vemos. Então vejam estes blocos: luz, divisão, trevas. A luz brilhou nas trevas. As trevas não podem conceber a luz. Então nasce uma região da realidade que não é nem trevas nem luz. É psique. E aquilo que não é nem luz, que é o branco intenso, diamante, e não é trevas, que cromaticamente nós diríamos que é total ausência de referência. Aquilo que está a meio entre o branco e o negro é o quê? Sim. Podíamos ser só um bocadinho mais generosos. Entre o branco e o negro, além do cinzento, o que é que está lá? Se pegarmos num prisma, todas as cores. Todas as cores são nem luz pura, branco diamante da tua mónada, que vem ao de cima na vida de um não iniciado 5 ou 6 vezes. Só vem ao de cima quando é absolutamente necessário. Porque é uma energia que a matéria terrestre, mental, emocional, física, não consegue suportar com facilidade. Se nós fôssemos expostos a uma energia monádica pura, há um momento em que as nossas forças constituintes se rebelam. Nós não repelimos só o mal, também repelimos a luz. Isto é uma coisa que é preciso ficar assim sereno, porque permite uma maior aceitação dos nossos ritmos. Então, entre a luz e as trevas, vocês têm esta região que é a psique. Da mesma forma que entre o paraíso com a Trindade e os grandes motores da criação e as trevas cósmicas, tem a psique universal, ou pelo menos a origem da psique universal, que são os 7 espíritos diante do trono. E depois ainda tem aqueles que trazem a energia dos 7 espíritos diante do trono para um nível mais exterior ainda, se é que é possível falar assim, e que a tradição chama os anciões dos dias. E cada um daqueles 7 espíritos diante do trono tem 3 anciões dos dias, o que prefaz o número que todos nós conhecemos de outras coisas, o 21. 21 anciões dos dias formam outro movimento da psique universal. E a relação entre os anciões dos dias e as trevas dá origem a um nível de divindade que não é da Trindade, é exterior.
É um novo nível de divindade que está a ser criado. É aquilo que nós chamaríamos uma atualização de Deus fora do paraíso. Que é, afinal, o sentido da palavra dos dias. Dos dias tem a ver com o início do tempo. Eles são anciões dos dias porque eles são anteriores à categoria tempo. São os avós anteriores à categoria tempo. São imensidões conscientes. Pessoas, como? Eles estão entre o eterno e o tempo. E são 3 para cada um dos espíritos diante do trono, porque um foca o passado infinito, se vocês quiserem, outro foca o futuro infinito e outro foca o presente absoluto. Então dá esta entidade tricéfala, que é o ancião dos dias, para... Cada ancião é tricéfalo, se vocês quiserem. Isto no hinduísmo está lá tudo. Vocês veem os 3 rostos, dá esta entidade tricéfala, ou seja, repetindo, a Trindade e o seu habitat, que é o paraíso, e os 7 anciões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 7 anciões. Cada um deles, os 7 anciões não, os 7 espíritos diante do trono. Cada um deles é uma combinação da Trindade. Uma combinação, um dos aspectos da Trindade. E cada um destes espíritos diante do trono tem um ancião que foca o passado infinito para aquele conglomerado cósmico, para aquele universo. Um que foca o presente absoluto, outro foca o futuro potencial. E assim para todos os 3. Presente absoluto, o presente absoluto é uma realidade tão divina quanto o passado infinito e o futuro infinito. Não sei se me faço entender. Um nanosegundo é um milésimo de segundo. E não é o presente absoluto. E eles focam estas 3 realidades. Então digamos que destes saem as linhas do passado, as linhas do futuro e as linhas do presente. E isto forma a malha de base para a construção de um universo. E eles estão na orla entre a eternidade e os universos. Eu espero mais tarde virmos a ter imagens e pinturas, porque isto existem muitas tradições destas coisas. E este conjunto, que são os anciões dos dias, forma uma segunda frente do divino avançando para dentro das trevas. Não sei se me faço entender. E o que é interessante é que eles são os guardiões dos signos cósmicos, dos 21 signos cósmicos. Cada um deles guarda um signo diferente. Então é muito interessante, porque de repente, se vocês deitarem isto, temos um zodíaco. Só que em vez de ser um zodíaco local do nosso sistema solar, em vez de ser um zodíaco individual psicológico, é o zodíaco de Deus. Isto é, em vez de ser um zodíaco geocêntrico, ou em vez de ser um zodíaco heliocêntrico, é um zodíaco, peço desculpa, teocêntrico. O zodíaco teocêntrico implica qualquer coisa como o um do um emerge a Trindade. Este um tende para ser o uno. Mas à medida que se aproxima do horizonte conceptual humano, nós começamos a percebê-lo como um. Mas na verdade ele não é um, é uno. Os espíritos antes do trono, os espíritos ante o trono não são nem os 7 arcanjos, nem os 21 anciões dos dias. São os espíritos diante do trono. Eles são representados na tradição judaica pela Menorá, pelo candeeiro de 7 lâmpadas.
Conheces este candeeiro? Viste este candeeiro? Ok, eu vou desenhar o candeeiro. A menorá é um candeeiro judaico com 7 velas. Isto não representa nem os arcanjos, porque os arcanjos não são 7, são, não sei, nem os 21 anciões dos dias. Isto representa especificamente os 7 espíritos diante do trono e mostra como um monoteísmo poderoso como o judaísmo compreende as subdivisões do divino como um politeísmo superior e não um politeísmo animista, africano ou de outro tipo, mas um politeísmo superior. Faço-me entender? E depois o mais interessante é que em algumas das Ménoras estão lá os 3. As divisões em 3, assim. Faz 21. As divisões são nervuras nos próprios arcos. Conheces este candeeiro? Odília? Conheces? Ok. Como? Visto com as 7 velas acesas. Então, este Uno divide-se em 3 e depois existe esta singularidade que nós temos chamado paraíso. Supermatéria, superespaço, supertempo. A matéria que nós conhecemos vem daí, o espaço que nós conhecemos vem daí. Este espaço vem do paraíso. E o tempo relativo que nós sentimos é apenas o resultado do deslocamento desses universos em relação ao centro. No fundo, o tempo é gerado por uma fricção entre 2 espaços. O espaço onde os universos evoluem e o espaço absoluto do paraíso. E a relação relativa entre os universos e o centro de todas as coisas, que é o paraíso, gera a sensação de tempo. Mas nós não vamos por aí, não é? Porque isto é muito abstrato. Aqui, bocado, estamos a flutuar não se sabe aonde. No espaço. E em torno do paraíso existem então os 7 espíritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 7 espíritos não foram muito bem distribuídos. Pronto. Os 7 espíritos diante do trono. E daqui saem 7 grandes autoestradas trinas, porque contêm potenciais passado infinito, que não sei o que é que isto quer dizer, presente absoluto e futuro infinito para cada um desses universos. Isso significa que cada um deles tem 3 grandes faces. E cada uma destas 3 grandes faces, os anciões dos dias, está associado ao seu espírito diante do trono. E cada um destes anciões dos dias guarda, vou mudar de cor, um signo cósmico. Provavelmente estes signos cósmicos são adaptações, manifestações do espírito diante do trono específico. Não sei se me faço entender. E as pessoas podem dizer, isto tem a ver com o quê? Com o livro Durântia, onde isto é muito bem explicado. Isto tem a ver com os persas. Isto tem a ver com o iranianismo, com o mazdaísmo. Isto tem a ver com Mitra, tem a ver com tudo o que eram as espiritualidades avançadas antes de Cristo e antes de Abraão. Tem a ver com tradições anteriores à Bíblia. Com a tradição suméria. Estas coisas já lá estavam de uma maneira ou de outra. Mas isto é como um zodíaco divino. Ou seja, as trevas à volta têm de se coordenar com os anciãos dos dias. Eles são como que os supremos juízes e também os criadores e os emanadores das forças, das estruturas que vão sustentar a organização das trevas. Não sei se me faço entender. Não. A noção que existe é que o número dos anciãos dos dias é fixo. São 21.
E depois existe um 22º que integra todos eles. E isso provavelmente tem a ver com Metatron. O arcanjo consta que esteve inclusive próximo da Terra no tempo de Moisés. Que no Sinai, aquele ser que apareceu a Moisés era Metatron. E consta que quando Jacó lutou contra um anjo, esse anjo era Metatron. Isto na tradição do Antigo Testamento. Portanto, eu não creio que esse Metatron que esteve aqui seja este que eu estou a referir. É uma projeção, é uma... Porque aqui nós estamos há qualquer coisa de fixo nestes anciões dos dias, não sei se me faço entender. E depois o que os unifica, porque Metatron significa, meta é próximo de, meta em grego não significa só para além de, também significa junto a. Metatron significa próximo do trono. É como se houvesse um outro que unifica os anciões dos dias, Metatron. Metatron seria o ancião dos anciões dos dias. 22º. Tanto que um dos símbolos de Metatron é o cubo, e o cubo é o deslocamento do quadrado. O 22º dá 2 mais 2, 4. E uma das afirmações de Metatron é que Deus é regido, o paraíso é regido pelo elemento terra. É fixo. Umas afirmações desse nível é que nós ainda não temos sentidos suficientes para entrar no paraíso. Somos demasiado espirituais para entrar no paraíso. Ainda não desenvolvemos sensores suficientes para ler o paraíso. Da mesma maneira que se vocês puserem um CD a ser lido por uma agulha, a agulha não lê o CD, só o laser é que lê o CD. Não sei se me faço entender. A informação está lá, só que vocês não ouvem nada, nem a agulha lê nada, porque o sensor não está adaptado àquilo que quer ler. E é dito que para o paraíso são necessários mais sentidos e não menos. Claro, são esses sentidos em relação a estes 5, são estes 5 subtis e ainda outros. Portanto, é todo um processo de conquista de sensibilidade e de leitura. Então não se trata do paraíso, e que o paraíso é regido pelo elemento terra. Os persas chamam-lhe especificamente terra celeste. A tradição iraniana chama especificamente terra celeste. O nome que se dá é Urkália. A terra perfeita e imóvel no centro dos universos. Isto existe num livro, se vocês quiserem, chamado é do Anton Corbin, que é um indivíduo que fez a ligação entre a Sorbonne, os estudos orientais e os estudos do Irão, entre a Sorbonne e a espiritualidade iraniana. Não confundi com o Islão aqui, é anterior. A espiritualidade iraniana, ele fez essa ponte. E então o livro dele chama-se Corpo... É qualquer coisa como Corpo de Luz e Terra Celeste. Está em francês. Há uma tradução em espanhol das edições Obelisco. Anton Corbin. Basta fazer Corbin e Terra Celeste. C-O-R-B-I-R-N. Não sei se não tem aqui um J, algures. Peço desculpa. Não sei se é Corbigene. De qualquer forma, esse livro vai estar na biblioteca mais cedo ou mais tarde. Então, nota. Isto acaba por ser o modelo
de todas as frentes entre a luz e as trevas que depois vêm-se a manifestar progressivamente. Aquela que se manifesta a seguir é uma galáxia. Quer dizer, eu não sei se é uma galáxia ou se é um conglomerado galáctico ou um superconglomerado galáctico, mas para já é uma galáxia. E uma galáxia, mais uma vez, é um disco de energia com uma maior concentração ao centro. E aqui, obviamente, passa-se um eixo. E ali há um buraco negro. Aliás, há um buraco negro, buraco branco, não é? Porque é um par buraco negro, buraco branco. Então, aqui concentram-se os sistemas diretores e estes sistemas e presenças e forças arcangélicas diretoras no centro de uma galáxia, para não falar de um logos galáctico, irradiam linhas de força que organizam a galáxia inteira. Com o Torus. Com o Torus. Tem a ver porque o campo magnético de uma galáxia é igual ao campo magnético de um planeta ou de uma maçã. Ou seja, fazes assim e depois é como que um cilindro. Se quisermos ver um cilindro, é uma sequência assim de círculos, não? Isto forma como que um donut dentro do qual a galáxia existe. Isso é um torus. Sim. Agora, antes de mais nada, isto é real para uma galáxia. Um centro de força que a matéria não entende, que as trevas não entendem, e uma sequência gradativa. Então nós podemos dizer que entre este centro e a periferia galáctica existe um campo vibratório que é como que a psique da galáxia. Só que talvez uma galáxia nem sequer tenha psique, no sentido... Psique é uma palavra bastante ligada à Terra e ao homem. Eu não posso chamar psique de Deus aos 7 espíritos diante do trono e aos anciões dos dias. Eu estou a fazer uma analogia. Nós estamos a fazer uma analogia. Eu não lhe chamaria psique de Deus. Mas são equivalentes. Quer dizer, a arquitetura é a mesma. A seguir vamos para um sistema solar. E num sistema solar vocês têm, como nós vimos, o Sol, que é o centro, e depois têm estes órgãos, que são os planetas, curiosamente distribuídos no mesmo prato, e têm uma atividade logóica que inclui esses planetas. E como se tem visto, se nós deitarmos o sistema solar, em vez de o ver de lado, se nos pusermos no zénite do sistema solar, digamos assim, claro que é um zénite relativo, obtemos um mapa astrológico. E depois, isto aplica-se a um planeta que tem o seu centro, Shambhala, e o centro, Shambhala, não pode ser reconhecido pelas trevas. As trevas não sabem nada sobre Shambhala. Apesar dos nazis andarem à procura de Shambhala o tempo todo, as trevas não sabem nada sobre Shambhala. E as trevas não são, como nós temos dito, o mal. Isso está claro para todos nós. Elas são ignorância, cegueira, inércia e aprisionamento. São redundância, são repetição. São forças que não veem. Que não veem significa que as forças das trevas não sabem de onde vêm, não sabem onde estão, não sabem quem são e não sabem para onde vão. É uma espécie de amnésia. Vê se encontras aí no Google. Eu acho que é Corbijn, mas não tenho a certeza. E agora chegamos ao homem. Eu estive só a fazer esta reposição, estamos a recapitular, porque se estes blocos ficarem muito bem compreendidos, tu começas a olhar para as pessoas de outra maneira. Tu olhas para os pinguins de outra maneira.
Tu olhas para uma rixa à saída de um bar no bairro Alto à noite em Lisboa de outra maneira. Não, não, o fotógrafo. Não, Henry, ele é Henry Anton Corbin. O fotógrafo não, o fotógrafo é o fotógrafo que fez tudo. Não, isso é outro. Ele é Henry Anton Corbin. Vê Henry Corbin. Começamos a ver o universo de outra maneira. Começamos a ver as coisas de outra forma. Então eu vou outra vez escrever assim, ficar bem claro, como se nós fôssemos todos tapadinhos. Luz, trevas e a necessidade absoluta da psique. O que é a psique? É a adaptação da luz às trevas. É a alavanca do universo. Sem psique, os homens não ascendem, o universo não ascende, a terra e o céu ficariam eternamente separadas. Não sei se me faço entender. Luz, trevas, psique. E uma das evidências da ação da psique é o tempo. Os padrões, os ritmos, as repetições são a ação do tempo sobre a matéria. Isto vai desde os anéis de uma árvore, quando vocês cortam uma árvore, desde os anéis de uma árvore até às ondas do mar, até aos estratos minerais, até uma coisa muito simples que é a nossa coluna vertebral, que para todos os efeitos é uma repetição da mesma solução, cada vez mais fininha. Cada vértebra, as vértebras são muito parecidas umas com as outras, é um padrão. E se virem uma serpente a andar, já tinha dado este exemplo, no deserto, ela deixa um padrão. O tricô, o crochê são a geração de padrões. E então aquele fio é como que o fio do tempo. E vocês vão reparar que no tricô, acho que no crochê, vocês têm duas agulhas. Pelo menos no tricô tem duas agulhas. Claro que uma agulha representa o passado, outra representa o futuro. E vocês estão ali com o fio do tempo a construir um padrão, uma malha. É uma dualidade que está a conduzir um fio. Luz, trevas, psique. E, portanto, sob a psique nós pomos mais um valor ou um fator que é o tempo. As trevas estão numa espécie de eternidade invertida. Não sei se me faço entender. A luz e a eternidade são quase equivalentes. A psique lida com o tempo. Luz, trevas, psique, tempo. E tudo isto, agora sim, tudo isto é não o numerador, se me permitem, mas o denominador de um quinto bloco. Luz, trevas, psique, tempo. Quase podíamos dizer a luz, um triângulo descendente, as trevas, um triângulo ascendente, e o tempo é como uma mola, é como uma espiral ligando os dois. E tudo isto forma, se me permitem, o denominador de um quinto fator, 1, 2, 3, 4, de um quinto fator que é este sim. O eu. Ou o self. Luz, trevas, psique, tempo, tudo isto existe. A luz não existe para isso. Mas, uma vez que a luz penetrou nas trevas e vão acontecer coisas, o sentido de si, o eu, que é um conceito que é como um sabonete, quanto mais tenta agarrar, mais ele escapa. É como falar de consciência, por exemplo. É muito difícil definir a consciência. O sentido de si, o eu, é
claro que se pode pôr isto ao contrário, pode-se pôr o eu em baixo, mas o que eu quero dizer com isto é que estas realidades concorrem para esta realidade. Isto é-nos dado. Quando nós nascemos, trazemos uma carga de luz gratuita, é-te dada pelo universo. Vão de reparar como as pessoas sempre dizem eu amo o bem. Ainda não fizeram nada, ainda nem sequer gatinharam e já dizem o bem, a luz, o bem. Lógico. Porque esse bem é-lhes dado a priori. Essa luz é inata. Nós trazemos luz dentro de nós. A alma traz luz dentro de nós. E pode-se, claro, perguntar, mas a alma é o eu? Não, a alma é um super-eu. É o eu superior. Estou a falar do eu diurno, de vigília, volitivo, a partir do qual nós fazemos as nossas escolhas e é o eu que exerce o livre-arbítrio, o bom e velho nosso amigo eu. É o eu que é julgado em tribunal, não é nem o eu superior, nem o eu básico, nem... é o eu, és tu, não é o eu superior que é julgado em tribunal. E é o eu que recebe uma medalha lá nos Jogos Olímpicos, e é o eu que tem o filho, é esse eu. Não é o teu eu superior que tem um filho, e não se pode dizer que o teu corpo tenha tido o filho sozinho. O eu também lá está, o eu está a ter um filho. Então, este eu é a coroação do processo cósmico numa oitava. Isto, claro, que depois é transcendido. Mas numa oitava, ele é a razão de ser disto tudo. Eu quase diria que Deus consegue fazer muitas coisas, menos um eu que não é Ele. Isso és tu que vais realizar.